Na minha profissão, eu fui preparado para servir e proteger a sociedade. Mas, na verdade, eu não conseguia me proteger, o meu íntimo, dos meus pensamentos e do vazio que eu sentia. Desde criança, eu tive o sonho de ser policial militar. Quando na rua eu brincava, eu via os policiais militares na rua, eu logo corria para cumprimentá-los e via algo muito grande, muita nobreza, apesar da minha idade. E esse desejo foi aumentando cada vez mais na minha pessoa, foi se tornando mais sólido com o passar do tempo. Tanto que quando eu atingi a maioridade, a época de servir o Exército Brasileiro, eu fui voluntário a servir o Exército. E quando eu servi o Exército, eu me senti extremamente realizado, porque era um sonho. Eu, estando no Exército Brasileiro, eu me sentia alguém importante, porque eu estava fazendo algo pela minha pátria, pela sociedade e para todos ao meu redor, para minha família, ou seja, a nação como um todo. Como eu já tinha o sonho de ser militar e eu saí do Exército, eu falei, não, eu vou progredir nesse sonho e vou entrar para a Polícia Militar. Eu fiz a minha inscrição na gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo, passei por um rigoroso processo seletivo, onde foram feitos testes psicológicos, testes intelectuais, testes físicos, testes de sanidade, etc. E em setembro de 96 eu fui chamado para ser policial militar e fazer o curso para me tornar policial militar. Depois eu me formei na polícia, vim trabalhar no batalhão diário, eu trabalhei no 5º Batalhão, aprendi muito mais, porque na prática a gente aprende muito mais e enfrenta, de fato, frente a frente, os problemas da sociedade como um todo, sejam elas de ordem judicial, ordem familiar. Costumávamos dizer que nós éramos o psicólogo, o pai. Na escola de formação de soldados, nós somos colocados várias situações dos ensinamentos, tanto psicológicas como físicas, e aprendemos muito, inclusive postural, às vezes de uma forma até, vamos dizer, rígida, porque está nos preparando para algo que nós não conhecemos que iríamos enfrentar lá na frente. Depois de formados, que de fato assumimos a situação de policial militar, ali não existe mais escola, ali é a realidade. Ali é a verdade, onde você atende os mais diversos tipos de ocorrências, desde um simples desentendimento entre irmãos até a morte de um ser humano. E ali sim, a gente entende o porquê da nossa formação. Muitas vezes me lembro na minha profissão que tínhamos que fazer acompanhamentos a veículos roubados, libertar vítimas, muitas vezes até trocar tiros com os bandidos. O risco é iminente a todo momento. E muito daquilo acabávamos absorvendo, os seres humanos que somos, nós absorvíamos muito isso. E veio uma transferência, vim trabalhar no batalhão de cavalaria, no regimento de cavalaria, onde me encontro até hoje. Porém, dentro dessa história toda de glórias e honras que carrego, sempre foi pautado por um vazio. E por mais que eu saísse nas minhas horas de folga com amigos, procurasse ir na bebida, às vezes no cigarro, às vezes com mulheres, sempre quando eu retornava ao meu eu, quando eu deitava minha cabeça no travesseiro, eu tinha a sensação de dever cumprido, porém fazia esse vazio presente na minha vida. Chegou uma época que, quando eu já estava com a minha atual esposa, ela me fez muito bem, como ela me faz muito bem até hoje, graças a Deus, e resolvemos nos casar. No meu pensamento, eu falei, agora vai dar certo. Mas ainda assim, eu internamente sentia um vazio. E esse desencadeou uma depressão muito grande na minha vida. Eu era realizado profissionalmente, tinha uma mulher que amava, e ela me amava, porém,
e fui tomado por uma depressão muito forte, onde eu cheguei a passar até 3 dias e 3 noites sem sair do quarto. No escuro, sem me alimentar, ela me incentivando, mas eu não queria saber de levantar da cama. E fui direcionado a um tratamento psiquiátrico, psicológico e com medicamentos. Na minha profissão, tínhamos que nos apresentar bem para a sociedade. Então, todas as ocorrências que íamos, tínhamos que ter uma postura, a seriedade e a mente aberta para poder achar a melhor solução. Mas a sociedade não sabia os conflitos que vivíamos dentro de nós mesmos. Eu vivia um conflito muito grande. Confesso que em alguns momentos passou pela minha cabeça até de eu dar cabo da minha própria vida. E ela, em casa, triste, ela viu uma programação na TV, e era da Igreja Universal, e nesse momento que ela assistiu a programação, ela me ligou. Eu estava no quartel, dormindo no quartel. Eu quero ir na igreja amanhã. E ela não gostava da Igreja Universal. Eu já conhecia a igreja, mas eu ainda falei para ela, mas você quer ir na igreja? Para quê? Você não gosta da igreja? Ela falou, não, eu tenho necessidade de ir lá, eu quero, dá para você ir comigo? Eu falei, sim. E eu e minha esposa decidimos ter uma comunhão com Deus e resolvemos ir ao templo. E aí começou a mudança nas nossas vidas, que até peço perdão da minha emoção, porque eu vendo a minha esposa se entregar à fé, e ela foi a primeira a se batizar, isso nos moveu a uma fé verdadeira, e aquilo foi cada vez mais tomando conta de mim. E nesse interim de tempo, dentro de onde eu trabalho, havia também a evangelização pela Universal nas forças policiais. Daquele momento em diante, congregando, indo cada vez mais à casa de Deus, eu tive o batismo com o Espírito Santo. Foi um marco na minha vida, que aí eu conheci a liberdade no pensar e no agir, porque ali o Espírito Santo começou a me guiar, e o Espírito Santo me mostrou, com ele eu sou muito mais que vencedor. Quando eu recebi o Espírito Santo, foi a maior maravilha que eu recebi na minha vida, o maior milagre. Porque naquele momento, o vazio dissipou-se, onde havia trevas dentro de mim, o Espírito Santo tornou a luz o meu ser. E eu não via mais dependente de fazer algo para me sentir importante, porque o Espírito Santo, ele mostrou que eu sou alguém. O Espírito Santo, ele me levantou. Dentro da minha profissão e na minha família eu sou muito reconhecido. A minha profissão, ela tem reconhecido o meu trabalho e o esforço de muitos amigos que trabalham dentro das unidades da polícia. Nós protegemos a sociedade, mas precisamos da força espiritual, da força de Deus, do Espírito Santo nos direcionando, nos norteando e mostrando o caminho correto a seguir para podermos proteger a família e proteger o nosso estado.